Eu vou mostrar para vocês como eu faço essas esfirras. Esfirra de carne fechada. Essas esfirras ficam perfeitas, uma massa super fofinha, que você não vai ter erro no recheio. Então vamos à receita? Para começar nossa receita de esfirra, eu vou utilizar 1,2 kg de farinha de trigo peneirada. Eu peneiro porque a massa fica bem mais leve com a farinha peneirada. 5 colheres de sopa de açúcar, o equivalente a 70 gramas. 15 gramas de sal. Eu fiz pesado aqui o sal, mas aqui é o equivalente a 1 colher de sobremesa cheia de sal. Um envelope de fermento, o equivalente a... o envelope é de 10 gramas, mas ele equivale a 30 gramas aqui de fermento. 500 ml de água em temperatura ambiente. Vai ser utilizado também um ovo inteiro e mais uma clara aqui, porque a gema eu vou utilizar para poder passar em cima depois. A outra gema já está aqui, já guardada, separada para poder ser utilizada depois na finalização da receita. 5 colheres de sopa de óleo. Agora que já foi finalizada a parte da massa, nós vamos passar para a parte do recheio. Aqui eu tenho 3 tomates de tamanho médio, bem picadinho, uma cebola grande picada, tenho também 3 dentes de alho e um pouquinho de orégano. Esses aqui são os ingredientes que vão para misturar com a carne moída. Vai ser utilizado também aqui na receita 500 gramas de carne moída. Aqui na minha região eu peço para moer a parte do boi que se chama acém. Acém moído 3 vezes, que fica bem soltinho na massa da esfirra. Vai ser utilizado também aqui, são 2 colheres de sopa de vinagre. O vinagre aqui é da sua preferência. Eu estou usando o vinagre de álcool aqui, o vinagre de álcool normal. Agora, antes de começar a nossa receita aqui, eu vou tirar a dúvida de algumas pessoas que vieram me perguntar aqui sobre as colheres que eu utilizo, o tamanho certo, como que é as medidas corretas, né? Que eu pesei aqui na balança, mas eu fiz tudo por colher para ficar mais fácil. Essa colher aqui é a colher de sopa normal que eu uso para as medidas para colher de sopa. E essa daqui é de sobremesa, do tamanho que eu uso aqui, e essa aqui é de café. Esses são os 3 modelos que eu utilizo nessa receita. Na nossa receita aqui, eu vou colocar na panela aqui a carne moída. Coloquei a carne moída. Vou colocar o vinagre. E vou colocar o sal. Vou dar uma fritada nesse daqui para ela soltar um pouco da água. Não vou deixar soltar de vez para a esfirra terminar de cozinhar no forno dentro da esfirra. Fazendo assim a carne vai ficar bem soltinha e não vai ter erro ali na hora de você montar ela, de ficar soltando água caso você utilize ela crua. Porque assim ela fica bem mais fácil de ser feita, que fica bem desenvolvida aqui e não dá problema na hora da montagem. Como eu estava falando para vocês, gente, essa carne moída aqui, se vocês quiserem comprar igual, essa aqui é a carne de acém. Acém moído, que é uma carne boa para fazer esfirra, como ela vai ser assada. Então ela fica bem certinha aqui nessa receita, porque ela é uma carne moída que não diminui. Mas pode ser utilizado aqui músculo, moído, pode ser utilizado patinho. Vai da preferência de cada um. Olha, gente, aqui já começou a soltar a água. Aí aqui é só deixar aí ela dar uma ferventada assim, quando ela começar a ficar com toda a carne assim bem branquinha, já vai estar no ponto de tirar daqui para deixar ela esfriar, para dar continuidade na nossa receita. A carne aqui já está quase seca, olha só, essa água aqui vai ter que sumir de vez aqui, aí a carne vai ficar bem soltinha, para depois a gente misturar, deixar esfriar, para misturar com os ingredientes que foi o tomate, a cebola. Agora já está quase pronto aqui. Eu vou desligar o fogo e vou deixar isso daqui esfriar bem na geladeira. Só depois de frio que a gente vai misturar com os outros ingredientes. Para nós começarmos a nossa massa aqui, eu vou colocar aqui na vasilha 7 colheres de farinha de trigo para poder começar a fazer uma esponja. Depois disso, nós vamos deixar essa esponja descansar para começar a ativação do fermento da massa. Depois que eu coloquei a farinha de trigo, eu vou vir com a metade do açúcar aqui também.
o fermento. Vou dar uma boa mexida aqui para dar uma dissolvida nessa mistura. E vou vir com um pouquinho da água aqui da medida que eu já falei na descrição dos ingredientes. Vou colocar aqui até virar uma massinha consistente. Mexer bem isso daqui para deixar uma massa bem misturada aqui. Nessa etapa aqui eu vou utilizar mais ou menos uma xícara, que esse copo aqui são 2 xícaras, que dá 500 ml. Vai ser utilizado uma xícara aqui na esponja, para poder dissolver bem isso daqui e deixar descansar. Mexe bem até misturar, não precisa deixar com muita água, é só para poder dissolver isso daqui. Essa mistura aqui vai muito do ambiente que você está. Se o dia estiver muito úmido, vai menos água. Se tiver muito seco, como está aqui, ele vai mais água. É por isso até que eu vou chegar a utilizar quase uma xícara para chegar nessa consistência que está ficando aqui. Porque está muito seco o ar, aí ele pede mais água a farinha de trigo. Chegou nesse ponto aqui que eu já misturei tudo, eu vou deixar descansar agora por 20 minutos para depois começar a desenvolver a massa aqui. Essa esponja aqui vai fazer o fermento ficar bem ativado e vai dar uma ativação também na farinha de trigo, para deixar ela um pouco mais macia, que aprimora até a qualidade da massa quando você faz a esponja assim. Agora você tampa a vasilha aqui que você está preparando a massa e vai deixar descansar aqui, ela vai dobrar de volume. Quando der os 20 minutos eu volto aqui para continuar a receita. Passou-se os 20 minutos, a esponja já deu uma boa ativação no fermento aqui, que ela cresceu bastante até. Nós vamos começar colocando aqui a água. Essa água aqui, eu falei na descrição da receita, sobre a água em temperatura ambiente. Caso o dia esteja muito calor, pode ser usado em temperatura ambiente. Se tiver frio, é bom tirar pelo menos a temperatura do frio dela. Põe no canecão, numa panela e tira a temperatura da água. Vou colocar o restante da água aqui da receita. Vou vir agora com o açúcar e vou misturar bem isso daqui. Deixar bem misturado para dissolver tudo, para assim começar a montar a nossa massa. Dissolvi aqui a esponja com a água e eu vou começar a vir com um pouco da farinha de trigo aqui. Vou colocar um pouco de farinha aqui para dissolver e vai mexendo a massa. Sempre colocando farinha e dissolvendo com o fermento. Fazendo assim, o seu fermento vai ficar sempre ativo. Não corre o risco de você perder essa massa. E vai deixar cada vez mais forte aqui para ele desenvolver bem na hora de você montar suas esfirras. Coloquei um pouco mais de farinha aqui, mexi bem. Eu já venho aqui com o ovo inteiro. E vou misturar bem aqui nessa massa para ele dissolver tudo aqui. Mistura bem até ficar tudo bem homogêneo. Já bem misturado. Quanto mais você mexer na massa assim, nessas etapas, mais você está ativando a fermentação, o glúten do seu pão. Para ele ficar macio, fica bem levinho. Desenvolve bem essa farinha de trigo aqui. Vai dissolvendo tudo assim para ela ficar bem misturada. Agora que chegou nesse ponto aqui, que eu já misturei bem os ovos aqui, eu venho com mais farinha de trigo. Vou colocando farinha de trigo e vai pegando consistência na massa. Sempre utilizando aqui farinha aos poucos. Vai colocando a farinha. Nunca coloca de vez, porque muitas vezes aqui tem 1,2 kg de farinha de trigo. Às vezes não chega a utilizar 1,2 kg, utiliza menos. Ou às vezes também pode pedir um pouquinho mais. Depende muito da temperatura, da umidade do ar. Essas coisas assim interferem muito na receita. Quando a massa estiver assim um pouco mais firme, você continua sempre mexendo aqui para não parar a receita aqui. Eu cheguei nesse ponto aqui, sempre mexendo aqui, eu venho com o óleo. Vou colocar o óleo e vou misturar bem de novo, até esse óleo encorpar por inteiro aqui na massa. Assim a sua receita vai ficar tudo por igual. Quando os ingredientes é bem dissolvido assim, a receita não dá problema. Misturei bem o óleo aqui, eu vou vir com mais farinha de trigo. Vocês repararam que até aqui eu não coloquei o sal ainda, porque o sal ele tem que ser posto por último na receita para ele não perder o controle do fermento aqui. Se colocar o sal no começo nessa massa, o fermento perde a força e desestabiliza a massa.
Agora eu vou misturar bem esse trigo aqui para encorpar bem na massa aqui. Aí depois eu vou colocar o sal. Chegou nesse ponto aqui que a massa já está praticamente firme aqui, eu venho com o sal. Vou colocar o sal para mexer bem aqui, dissolver tudo. Daqui para lá a gente vai começar a entrar no trabalho da sova. Vai sovar por 10 a 15 minutos até essa massa ficar bem lisa. Deixa eu mexer bem aqui o sal para colocar mais um pouquinho de farinha. E tem bastante farinha aqui, vai dar certinho essa quantidade aqui para esse tanto de água. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai colocando farinha aos pouquinhos e vai dobrando a massa. Sempre dobrando aqui até dar o ponto de estar bem sovada e não grudar mais nas mãos. Assim, ela está grudando um pouquinho ainda, ó. Ela gruda. Vai sovando aqui até chegar no ponto certo. Isso é em torno mais ou menos de 15 minutos de sova. Só vai dobrando, assim, não precisa nem ficar apertando. Vai dobrando e quando começa a grudar nas mãos, põe um pouquinho de farinha. Agora a massa aqui já está quase pronta. Estou terminando de sovar ela com um pouquinho mais de farinha. Já não está grudando mais nas mãos. Está no ponto certinho agora. Aqui foi 15 minutos de sova. Terminei de sovar a massa aqui agora. Mudei ela aqui para a bancada para dar uma última sovada nela. Vou apertando assim para deixar bem desenvolvido aqui. E eu vou repartir em 4 partes para começar a fazer os cordões, para repartir as esfirras por tamanho. É só repartir aqui em 4 partes, para depois começar a fazer o cordão de massa. Partir tudo aqui, eu tiro as 3 partes que são da repartição, coloco um pouco de farinha aqui, para começar a esticar, e vou dobrando assim. Vou dobrando a massa, e vai formando um cordão de massa. Vai dobrando e vai dando um puxão assim para ele esticar. Aí você vem aqui, aperta com as mãos assim, até ele ficar bem esticado. Vai esticando aqui para ele abrir e formar o cordão. Estica assim para depois você tirar os tamanhos da esfirra. Aqui você pode fazer assim direto, cortando o tamanho que você achar ideal. Como eu expliquei num outro vídeo que eu tenho aqui no canal das bisnaguinhas, você mede aqui 3 dedos e corta. Mede 3 dedos aqui e corta. Esse aqui é o tamanho padrão que você vai ter das suas esfirras já. Vai cortando assim e vai deixando do tamanho certo. Aí não precisa nem utilizar a balança. Cortei todos assim. Eu vou pegar o pedacinho da massa aqui que eu cortei. Vou fazer uma bolinha assim apertando. Vai pressionando ela sobre a bancada para ela arredondar. Ela fica bem redondinha. Vai fazer assim a bolinha. Vai apertando aqui com as mãos assim em cima. Sempre pressionando ela na bancada. Pressiona bem ela até ela ficar assim. Formou essa bolinha, você vai deixar ela descansar por 20 minutos. Eu vou modelar todas aqui, daqui a pouco eu volto para ver quantas vão render essa massa aqui. Já boleei todas as massas agora. Deu essa bandeja aqui. E deu mais esse tanto que eu coloquei aqui na vasilha. Vou deixar descansar coberto, porque não pode deixar assim porque resseca. Por 20 minutos para aí começar a montar as esfirras. Enquanto as esfirras estão descansando ali para começar a ser modeladas, eu vou misturar aqui o recheio. O recheio já esfriou bem aqui, eu deixei na geladeira para ele esfriar. Olha só como ele fica bem soltinho. Deixei esfriar tudo aqui, certo? Aí eu vou pegar esse tomate, as cebolas, o alho, o orégano e vou misturar aqui. Eu faço assim, coloco esses ingredientes, mas nada impede se quem for fazer ele aqui pode utilizar cheiro verde. O que preferir aqui pode colocar um pouquinho de pimenta, hortelã-pimenta, um tempero aqui da sua preferência. Misturei tudo aqui, é só isso daqui, deixar bem misturado assim para ele dar no forno. Isso aqui vai cozinhar tudo, vai deixar essa carne aqui bem úmida para dar a consistência certa na esfirra. Misturei tudo aqui, eu vou manter na geladeira para ele não começar a soltar a água desse tomate e dessa cebola, porque agora teve contato com o sal aqui. Porque se ficar aqui em temperatura ambiente, ele já começa a soltar água por causa do calor, que está muito calor, aí ele começa a soltar água já. A massa já descansou aqui por 20 minutos, olha só como elas ficaram. Cresceram bastante. Agora eu vou começar a modelar as esfirras. Agora é só modelar tudo e começar a pôr na forma para deixar crescer mais um pouquinho para levar para assar.
Olha só como ela fica com a massa bem levinha aqui. Ela já abre até nas mãos, assim, ó. Vai abrindo aqui para poder montar as esfirras. Aqui, pessoal, aqui não tem mistério. É só você pegar a bolinha da massa e vai abrindo aqui. Eu tô abrindo com rolo. Pode ser feito com a mão também. Abre bem assim para você colocar o recheio. Abre bem aberto aqui para deixar bem esticadinha. Estica toda a massa aqui para poder colocar o recheio. Abriu bem assim, você vem aqui com uma colherada de recheio. Coloca o recheio aqui bem certinho aqui no meio da massa. Depois que colocou aqui, você vem e fecha as pontinhas da massa aqui. Vai fechando para grudar as pontinhas de cima e vem aqui na de baixo também. Aperta bem aqui para selar bem, para ela não abrir no forno. Senão ela vai ficar seca se ela abrir no forno. Aperta bem assim e vai deixar crescer. Vai crescer por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, que esse não precisa crescer muito. Vou mostrar aqui mais uma, para poder deixar bem certinho, bem marcado aqui como que faz. Coloca o recheio aqui e vem aqui e aperta as pontinhas, fecha aqui as pontinhas da massa e vira aqui. Essa ponta você vem e dobra para dentro assim, grudando aqui para ela não ficar nada aberto aqui. Aperta aqui para ela não vazar no forno, porque senão ela vaza e queima. Fica queimado e fica seca por dentro. Terminou aqui, é só pôr na forma aqui untada com farinha de trigo, com óleo. Unta bem com óleo a forma e deixa aqui crescer. Deixa sempre uma distância aqui para elas não grudarem. Agora as esfirras aqui já cresceram, eu deixei crescer por 20 minutos. Eu vou passar a gema aqui para poder levar ao forno para assar. O forno aqui não precisa ser pré-aquecido, nada. É só ligar junto com elas a 180 graus, que vai assar perfeitamente. Quando tiver dourado aqui em cima tá pronto. As gemas aqui não tem mistério nenhum, é só gema pura mesmo, só ela. Eu deixei separado aqui no início da receita, eu falo sobre isso. E vai passando aqui para deixar bem douradinha. Quanto mais a gema for pincelada aqui, mais dourada ela fica. Aqui, pessoal, já terminei de assar as esfirras. Elas ficaram assim, olha só, elas ficam bem fofinha. Super fofinha, a massa perfeita. Foi assado por 25 minutos a 180 graus. Vou quebrar uma aqui para vocês verem como ficou por dentro. Olha só que massa boa, super macia. Olha o recheio, fica bem úmido o recheio. Não fica aquele recheio que fica seco da esfirra. E não fica com a carne compactada também. Essa foi a receita do nosso esfirra. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o comentário aqui, o seu like. Seguir aqui no meu canal, ativar as notificações. Não esqueça de compartilhar essa receita também, que receita boa a gente compartilha. E assim vamos indo. Daqui um dia eu trago outras receitas também aqui. Essa foi a de hoje, esfirra de carne. Até mais, pessoal.